trabalho na Copérnico, que é uma cooperativa de energias renováveis, e amanhã é o Dia da Energia. Tenho um desafio para vocês, que é dia, eu nunca sei se é Dia Mundial de Energia, Internacional de Energia ou Nacional de Energia. Portanto, como nunca sei, e na internet as fontes divergem, eu chamo Dia da Energia porque assim, pelo menos errado não está. A Copérnico é uma cooperativa de energias renováveis. Eu, antes de trabalhar na Copérnico, trabalhava numa ONG de ambiente e estou ligada à Zero, que também já teve cá uma pessoa a ser entrevistada a falar do ambiente de forma mais abrangente e das alterações climáticas. Eu vou-me focar muito na energia e no significado da energia hoje em dia e quais são as consequências do nosso consumo de energia. Este gráfico, esta apresentação tem muitos gráficos e tem poucas palavras. Eu fiz esta apresentação especificamente para hoje. Portanto, espero que tenha informação que vos interesse. O consumo de energia, esta informação foi tirada do relatório da BP, que é bem mais interessante que o relatório da Agência Internacional de Energia, e além disso não é preciso pagar para o ter. Uma coisa, e esta semana já estive noutro encontro em que se falou disso, estive a falar e alguém referiu isso. Cada vez mais, isto é só um parênteses, as petrolíferas estão a dar mais importância ao uso do plástico, porque eles as petrolíferas já perceberam que o consumo do petróleo de facto vai diminuir e vai diminuir nas próximas décadas. Portanto, uma coisa que eu achei interessante é que o relatório da BP já tem um capítulo dedicado ao plástico e ao uso do plástico uma só vez, que é aquele plástico que agora queremos todos deitar fora e deixar de usar. E isso também é uma alteração de pensamento das próprias petrolíferas. Aqui no consumo de energia, o que é que eu queria chamar a atenção? Este é o consumo para 2017 e podemos ver que como é que a BP, que é uma petrolífera e das maiores do mundo, acha que vai evoluir o consumo de energia em todo o mundo. E as cores obviamente não ficam iguais. Eu queria vos chamar a atenção para os cenários. Quando falamos de alterações climáticas, de consumo de energia, de renováveis, estamos sempre a falar de cenários. E os cenários normalmente envolvem o quê? Envolvem a palavra transição energética. A Copérnico, as ONGs de ambiente, todas as associações que trabalham ou as organizações que trabalham em energias renováveis, querem uma transição energética para um modelo energético e de sociedade assente em energias renováveis. Mas o mundo é muito diferente da Europa, ou seja, a Europa é a Europa, Portugal é diferente de outros países da Europa, então se olharmos para a escala mundial, as diferenças ainda são maiores. E então o que temos aqui são vários cenários em que diz que, ok, vai haver alguma transição energética, a segunda barra diz que vai haver maior consumo de energia e depois há outra barra que fala que vai haver menos globalização e a outra se houver uma rápida transição energética. E ainda assim, com uma rápida transição energética, as renováveis vão só ser uma parte do nosso consumo. O petróleo ainda tem uma barra cá em baixo, isto para 2040. Portanto, isto são tudo cenários para 2040. E quando falamos de consumo de energia, estamos sempre a falar em cenários para as próximas 2, 3 décadas. Porque para onde já é 2020. Portanto, e porquê é que eu juntei estes dois gráficos? Porque é fundamental, e de facto isto é verdade, o consumo de energia vale 70% das emissões globais. Portanto, eu já fui às escolas falar com turmas como vocês e há sempre aquela pergunta de que, então, mas não são as vacas os grandes responsáveis pelas alterações climáticas? Não são os pobres das vacas. A nossa forma de consumir energia, de nos deslocarmos, de produzir alimentos e bens de consumo
é de facto o grande consumidor de energia. E depois temos aqui, do lado das emissões, temos aqui o cenário que corresponde ao consumo de energia. E claro que o que nós queremos é que seja isto a acontecer, o cenário da rápida transição energética. Que, se vocês virem, este cenário de consumo de energia tem uma ligação direta ao cenário de redução de emissões de gases de efeito de estufa. E agora eu aponto para algum lado, não é? Boa, isto funciona sempre. E aqui, mais uma vez, pegando no assunto da região, vocês conseguem ver que há uma diferença brutal entre o consumo de energia entre as várias regiões. E o que se passa... E olhem para este gráfico e conseguem-se perceber, se olharem para este gráfico, conseguem perceber que os países da OCDE, onde a Europa está incluída, não vão aumentar o consumo de energia, mas depois têm aqui a China, e olhem o consumo de energia da China, e têm a África, que não consome energia agora, não consomem energia agora e vão passar a consumir mais energia. E depois também tem a Índia, que obviamente também tem um consumo de energia, vai voltar vai aumentar o seu consumo de energia. Porquê que a Europa não aumenta? Porque de facto a Europa, os Estados Unidos, os países da OCDE, portanto os chamados países desenvolvidos, têm uma capacidade imensa para apostar em inovação, e não é que nós consumimos mais energia do que aquelas que consumíamos em 1970. Ou melhor, nós fazemos mais coisas com energia do que fazíamos em 1970. O que acontece é que temos capacidade tecnológica para tornar esse consumo mais eficiente. E daí estarmos todos a viver melhor e sermos sermos uma das zonas do mundo onde se vive melhor no mundo, mas conseguimos, com a nossa tecnologia, não aumentar o consumo desta energia. E obviamente que depois as renováveis vão ter mais influência e vão ser mais consumidas também nos países da OCDE do que noutras regiões do mundo. Este gráfico aqui é para vos mostrar como é que nós utilizamos a energia, ou seja, as fontes de energia primária. Quem é que sabe quais são? Pronto, eu digo, só para abreviar. Petróleo, gás natural, carvão e energias renováveis. São basicamente estas fontes. Depois, dentro das energias renováveis, temos a eólica, a hídrica, a solar e a biomassa. E a biomassa a biomassa, que é a lenha, que nós conhecemos como lenha, mas que está a ser utilizada, por exemplo, lenha em formato de pellet para arder em centrais térmicas a carvão, para tornar aquela central térmica renovável. Pronto. Mas depois nós utilizamos a energia para vários fins, e por isso é que aqui se chama End Use Sector. Portanto, há a fonte de energia primária e há o consumo de energia final. E aqui vemos que os transportes cada vez têm um peso maior, porque utilizamos o transporte rodoviário para nos deslocarmos e para também deslocarmos bens de consumo, etc. Portanto, o transporte, a aviação, bem, a aviação nem está aqui normalmente, porque a aviação é noutro gráfico. E depois temos a indústria, que é isto tudo, que é esta barra vermelha, onde está também a produção de energia elétrica, e temos os edifícios que também têm um consumo crescente, se olharmos num cenário de 1970 a 2040. Portanto, a energia está presente na nossa vida, vamos continuar a utilizar energia, mas temos é que produzir energia de outra maneira se queremos atacar o problema das alterações climáticas. E depois há uma coisa que normalmente os ambientalistas não falam, e eu, como para além de ambientalista, tenho uma costela bastante reduzida, mas são menos costelas do que o ambientalismo.
para os direitos humanos, há uma coisa que eu acho que é possível nós começarmos a falar, que é a ligação do consumo de petróleo às guerras mundiais. E há várias, e eu tive algum trabalho para descobrir estes gráficos na internet. Não há assim tanta bibliografia sobre este assunto, mas cada vez, isto é o preço do barril de petróleo, onde estão identificados os conflitos mundiais ou regionais, por exemplo, aqui é a guerra Irão-Iraque. Há vários, há quem se dedica ao estudo, e eu acho que é muito interessante aprofundarmos este estudo dos conflitos mundiais ligados à exploração de petróleo e à exploração de combustíveis fósseis, porque isto é uma realidade que se fala pouco, mas ela acontece e é mais e de facto há uma causa-consequência nisto. Depois, estes gráficos já são muito conhecidos, provavelmente já está nos vossos livros da escola, espero que já estejam em alguns, que é o aumento da temperatura global ao longo dos anos. E o aumento médio da temperatura global, de facto, está muito ligado ao aumento médio das emissões de dióxido de carbono. Portanto, já não há a discussão de se as alterações climáticas têm como consequência a mão humana, se somos nós os causadores das alterações climáticas ou se isto é obra do acaso. E essa discussão na comunidade científica não existe. De facto, o homem e a utilização que o homem faz da energia é a causa do aquecimento global e também das alterações climáticas. Depois, falando da transição energética, obviamente que nós na Europa, somos os mais azuizinhos, e no mundo OCDE, ou seja, nós temos uma maior capacidade de transição energética. E porquê? Porque também temos maior capacidade financeira e temos desenvolvimento tecnológico. E obviamente o caso português se calhar não são estes os dois grandes motivos que nos leva a estar na vanguarda da transição energética, mas é pelas grandes condições que nós temos para a produção de energia, que nas últimas 2 décadas tem sido visto também como um fator de desenvolvimento económico, que é a aposta no solar e no eólico, não só para a nossa transição energética, mas também para ser um fator de exportação de energia renovável. Depois, a semana passada eu estava a fazer esta apresentação e estava a assistir ao mesmo tempo a um webinar sobre transição energética. E na transição energética, e fiz um print screen para vos mostrar como é que há pessoas mesmo já dedicadas, centros de investigação dedicados a pensar como é que nós vamos fazer esta transição energética e como é que nós vamos lá chegar e como é que isto são tudo sistemas de renováveis e como é que nós vamos produzir a nossa energia e consumir a nossa energia só baseado em fontes de energias renováveis. Depois, falando um bocadinho de Portugal. Portugal continua na vanguarda da transição energética. Agora temos um roteiro para a neutralidade carbónica para 2050, que tem 3 cenários. Tal como no primeiro cenário do consumo de energia, nós estamos sempre, quando falamos para 2050, como é que vai ser o nosso país em 2050, o nosso consumo de energia, obviamente nós temos que falar sempre em cenários. Se vai ser um cenário mais conservador, se vai ser um cenário onde vamos apostar mais nas energias renováveis, e então temos sempre os diferentes cenários para produzir e consumir mais energia renovável. E uma coisa que também está sempre assente nos cenários de emissões e de consumo de energia é
a população, ou seja, de facto, onde se prevê que haja mais consumo de energia é à partida em sítios onde há mais população. E agora falando das cooperativas de energia. Porquê que as cooperativas de energia aparecem aqui como importantes? A Copérnico é a primeira cooperativa de energia em Portugal. Temos 5 anos feitos, mas em toda a Europa há mais de 1.500 cooperativas de energias renováveis e há mais de 1 milhão de cidadãos que pertencem a estas cooperativas. E estas cooperativas começaram a ganhar peso, principalmente na crise petrolífera de 1970, onde a Arábia Saudita, os países árabes, cortaram as torneiras para o fornecimento de combustíveis fósseis. E houve países na Europa onde se passou mal porque as casas, por exemplo, as casas, não só os carros, obviamente, mas as casas eram aquecidas a combustíveis fósseis. E as pessoas começaram a perceber que tinham que se juntar para produzir a sua energia e também gerir a sua comunidade no que concerne a consumo de energia de forma diferente para não ficarem dependentes de produção exterior. Ora, na Europa nós só temos combustíveis, nós só temos renováveis. Não é propriamente uma área muito rica em combustíveis fósseis. E por isso, daí surgem as primeiras cooperativas de energias renováveis. Nós estamos na Federação Europeia de Energias Renováveis e há cooperativas diferentes em toda a Europa. Há cooperativas que produzem energia renovável, há cooperativas que já são donas da rede de distribuição de energia no seu bairro e na sua cidade, e há cooperativas que comercializam energia renovável. Portanto, e depois há cooperativas que já foram criadas para terem veículos elétricos que depois são partilhados dentro daquela comunidade. Há também um estudo sobre qual é o potencial de nós, cidadãos, produzirmos energia elétrica para toda a Europa, e este estudo aponta que 1 em cada 2 cidadãos em 2050 pode estar a produzir a sua energia para a sua casa, para a sua vida. Mas para isso é preciso que também a legislação mude sobre esta produção e até que ponto é que o cidadão tem este poder de produzir a sua energia. Porque o sol, quando nasce, é para todos, mas às vezes para termos um sistema de energia renovável já temos que pedir autorização a alguém. Portanto, a produção de energia não é livre e não é assim tão democrática. E isso é uma das coisas que as cooperativas de energia também querem, é a democratização do setor energético. Portanto, este estudo indica ou aponta que a produção de energia elétrica, ou 45% da produção de energia elétrica, pode ser feita pelos cidadãos, assim nós tínhamos esse poder. Portanto, se quiserem saber mais sobre a democracia energética, então eu pus aqui estes links para vocês descobrirem mais sobre o que é isto também da democratização do setor. E depois, por último, eu queria vos dizer que para esta coisa da transição energética e para atacarmos os problemas das alterações climáticas, que agora finalmente começa a entrar no discurso dos políticos, o caminho é longo. E, portanto, eu já participei em marchas pelo clima em que estavam lá os organizadores. Portanto, éramos para aí uns 20. Portanto, de repente, passado 5, 10 anos, estão milhares de pessoas na rua a dizer que não há planeta B. E passado se calhar mais 12 anos, há greves só de estudantes a pedir aos políticos para atacarem o problema das alterações climáticas. Portanto, este também é um apelo que eu deixo
a todos vós é que participem na mudança que querem ver nos vossos bairros e nos vossos países, que é atacar as alterações climáticas e vocês podem ter uma voz ativa, e as greves mundiais estudantis pelo clima é um bom sítio para começar a fazer a transição energética. Obrigada.